Olá, bem-vindos a mais um episódio aqui do Infinity Cast e hoje aqui no quadro com especialista trago mais uma convidada hoje internacional. E eu quero já começar iniciando nessa temporada de 2024, trazendo as minhas felicitações, trazendo aqui que você tenha muita saúde, que a sua empresa tenha muito progresso e vamos fazer um ano aí excepcional, tá bom, pessoal? Não posso deixar de agradecer ao Márcio da Byman, esses ternos maravilhosos que consegue até dar uma trabalhada, você não se sente duro, tem uma gravata elegante. E ele que me deixa assim menos pior, né, Márcio? Já te agradeço. Ele tem lojas aqui em Joinville e aqui também em Curitiba, aqui no centro, muito próximo ao Shopping Miller. E falando sobre a minha amiga, que trabalha aqui internacionalmente, temos aqui ela especialista em proteção de renda e em planejamento financeiro internacional. Karine, seja muito bem-vinda ao programa, sinta-se à vontade, é uma satisfação enorme tê-la aqui. Eu quero que você se apresente para o pessoal. Olá, Ricardo, tudo bem? Eu que te agradeço o convite de estar aqui no Infinity Cast, um projeto muito legal que você tem desenvolvido, que traz um pouco de informação financeira e beneficia muitos empresários, que é o público que você acaba atendendo. Bom, eu sou a Karine, como você conhece, eu sou casada com o Adriano já há bastante tempo, tenho 3 filhos, que são hoje a principal conquista da minha vida. A gente vai falar sobre dólar, mas não tem dinheiro que compra essa parte, né? Não tem. E é por eles que eu fui estudar sobre proteção de renda, sobre investimentos internacionais. O que eu faço de consultoria com os meus clientes, na verdade, é um valor que eu trago já há 4 anos para a minha vida e acredito nisso. Então, estou muito feliz de poder compartilhar, porque no nosso país falta muito essa cultura de educação financeira de modo geral, né? Quando se fala de proteção, de dolarização. É natural nós termos medo daquilo que não conhecemos e, por causa disso, muitas vezes as pessoas deixam de aproveitar algumas oportunidades. Então, eu quero agradecer a você esse espaço para contribuir um pouco com todos aqueles que te escutam. Obrigado. E assim, até dando um gancho, né? Você falou sobre essa parte de começar do medo. Para o brasileiro investir já é difícil, imagina você investir em dólar, né? Imagina quantos medos. Eu quero que você conte um pouquinho da tua trajetória profissional e de como você chegou até aqui. É legal o pessoal te conhecer, inclusive os teus clientes aí que estão nos Estados Unidos, estão no Japão, estão no Brasil, conheçam também um pouco da tua história. Sim, é verdade. Bom, eu trabalho desde os meus 14 anos. Eu fui criada por 2 mulheres fortes, que é a minha mãe e minha avó. Foram pessoas que sempre trabalharam muito para educar os filhos. Então, esse valor é algo que está em mim, eu gosto de trabalhar, eu gosto de produzir, eu acho que isso nos faz nos sentirmos úteis para a sociedade. E há muitos anos, eu trabalhei quase 15 anos no mercado de luxo aqui em Curitiba, em marcas internacionais como Burberry, Louis Vuitton, entre outras. E eu só conheço pelas vitrines, né? Exato. A gente passa na frente aqui no shopping, ele só vê aquela lojona lá. Exatamente. E também ajudei muitas pessoas, empresários de modo geral, a se vestir, porque eu fui gerente de uma grande loja que trabalhava com outras marcas masculinas, Hugo Boss, Hermenegildo Zenha e tudo mais. Essas empresas, Ricardo, elas têm como cultura atender o cliente no problema. E isso é um viés muito importante do meu trabalho, porque eu acho que todo mundo sorri para nós enquanto não tem o nosso dinheiro, enquanto as pessoas não conseguem sentir um lucro, né, vindo da nossa parte, como consumidor. Mas para mim, o que eu aprendi com essas marcas e o que mais me importa, e é um principal valor do meu trabalho, é pensar no problema do cliente acontecendo, estar presente e entregar para ele além do que ele espera. Então, em virtude de eu ter trabalhado muito tempo nessa área, eu conheci uma seguradora, enfim, e há 6 anos eu sou especialista em proteção de renda e planejamento financeiro. Eu fiquei 3 anos como consultora nessa grande empresa, que foi uma escola para mim de mercado financeiro, de vendas e tudo mais. E também passei algumas situações na minha vida que me levaram ao endividamento. Eu lembro que era um sonho para mim construir a minha casa.
E eu não entendia nada de planejamento financeiro. E o problema, acho que da 98% dos brasileiros, inclusive. Exatamente. E aí eu lembro que eu fiz um financiamento no banco, e aí a minha casa era para custar X, ela acabou custando 2X, e isso me levou a me endividar, simples assim. Eu peguei empréstimos de financeiras, empréstimos de familiares, de amigos, graças a Deus paguei todos eles, mas isso me fez refletir, isso aconteceu antes da pandemia, a quantidade do tempo da minha vida que eu estava dedicando para pagar juros, e aí eu tomei uma decisão de viver abaixo do que a minha renda gera e nunca mais pagar juros para nenhuma instituição. Então, isso me fez entender mais sobre planejamento financeiro, e quando eu era consultora apenas de proteção financeira, eu trazia essa entrega além do esperado para os meus clientes, ajudando, sem cobrar nada por isso, essas pessoas a saírem de situações semelhantes às que eu vivi. E como eu sou uma pessoa que também penso no meu futuro, há 4 anos eu invisto no mercado internacional em dólares, porque eu acho extremamente importante, quando eu ficar um pouco mais velha, eu ter o poder de escolher se eu quero viver no Brasil ou não. E mais do que isso, eu ter acumulado um patrimônio numa moeda forte, que eu possa comprar uma casa, enfim, em qualquer lugar do mundo, e também trazer acesso global a culturas para os meus filhos no futuro. Então, isso que me levou a atuar com o que eu atuo, com o que eu faço hoje. Então, eu aplico isso na minha vida, né? E eu acho que isso é muito legal quando você pratica aquilo que você ensina. Uma coisa que eu acho muito legal no teu trabalho, que eu conheço a fundo, né? E é justamente você não comercializa um produto. Você coloca as suas ideologias, você realmente faz e você ensina outras pessoas a fazerem. Exatamente. E elas conseguem chegar onde elas querem. Isso que é muito legal no teu trabalho, né? Obrigada. O que mais tem no mercado é pessoas que faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Exatamente. Eu encontro pessoas nessa caminhada que, infelizmente, às vezes por uma remuneração mais importante, acaba adquirindo bens para se mostrar uma pessoa bem-sucedida. E hoje com a internet, com o Instagram, Exatamente. O pessoal faz sorteio de um carro lá, você passa por milionário, fica milionário, depois quebra. Exatamente. Mundo fake. Então você passa por uma pessoa bem-sucedida, mas na verdade a tua construção patrimonial, ela não está sendo vista. Então, isso aí tá errado. É importante as pessoas reverem se isso está acontecendo. Legal. E quais foram delas. os principais desafios que você encontrou? Bom, os principais desafios que eu encontrei quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, porque proteger a renda das pessoas, a gente não deixa de falar de finanças, ainda mais com a minha história, porque eu visitava clientes que tinham acesso a grandes informações de mercado, tinham investimentos em ações, em fundos imobiliários, diversificavam seu patrimônio, e aquilo para mim era grego. Então eu precisei estudar. E o principal desafio é que nem todo mundo está disposto a te ensinar. Eu lembro que eu pedi ajuda para muitas pessoas que eram especialistas nesse tema, e nem sempre a gente tem aquilo que se espera. Aí você vai pro YouTube aprender. Exatamente. Muitas vezes. Então eu fiz vários cursos, mesmo de planejamento financeiro, comecei a aplicar isso na minha vida, e aí quando eu percebi como as coisas aconteciam, quando eu coloquei o dinheiro para render num CDB, quando eu coloquei o dinheiro, apliquei num fundo imobiliário, quando eu comprei ações, a primeira vez que eu abri minha conta na Avenue, que eu não sabia mexer... Só de ter uma conta ali. Naquela conta, enfim, isso acabou fazendo mais sentido para mim. E entender disso me traz, ao longo dessa caminhada, muita credibilidade quando eu sento com o investidor para conversar, porque é um mercado que eu acabo conhecendo. Então, sobre dificuldades, estudo, muito estudo. Eu lembro vários finais de semana de sol, todo mundo viajando, e eu estava ali estudando, e eu não me arrependo disso. E a hora que você viu, você estava viciado em estudar. Quanto mais você aprende, mais você quer... Poxa, é assim que funciona? Quero virar para dólar. Exatamente. Quero tirar daqui e vou dolarizar. Exatamente. E aí eu vi, e o mercado ele cresce, só que ele cresce sempre oscilando. Essa é uma informação que não é da Karine, isso são estudos. O mercado global ele cresce desde 1922. Mas ele cresce como? Oscilando. Então ele sobe, ele desce, ele sobe, ele desce. Mas ele sempre vai crescer.
Então, ver ali, por exemplo, um recurso financeiro que você colocou caindo e não ficar desesperada com isso, porque algo que eu sempre oriento os meus clientes são os pilares e as etapas para construir o planejamento financeiro de forma E ele sustentável. vai criando essa maturidade também. Exatamente. É igual aprender a andar. Nasce, não vai andar no primeiro dia. Demora um ano, 2 anos. Vai se equilibrando. Quando você forma essas etapas, isso não te traz medo, não te traz insegurança. Então, eu sempre digo para os meus clientes, quando eles vão investir, dolarizar seu patrimônio. Porque as pessoas têm medo, porque não se fala sobre educação financeira no Brasil. Nós não aprendemos isso na escola. Eu não aprendi, por isso eu me endividei. A maioria que está aqui nos ouvindo também não aprendeu. Para você ter uma ideia, não sei se você sabe, a Previdência Privada ela iniciou no Brasil no ano de 2000. Você sabia disso? Infelizmente sabia. Então, assim, é muito pouco tempo. Eu sou mais velho que a Previdência Privada. Agora não sei se me sinto velho. Exatamente. Ou o seu problema que foi instituído muito pouco tempo. Então, dá um pause. Ai, meu Deus, me perdi ali no raciocínio. O que eu tava falando antes? Ai, me perdi. Tava falando de dolarizado, das dificuldades, que você vai estudando e você vai aprendendo. Isso te traz conforto. Tá. Então, onde que eu parei, gente? Tá. Então, vamos lá, lembrei. Voltando, tá? Então, o que eu sempre digo quando eu converso com algum prospect, com algum cliente que inicialmente ele ainda não é meu cliente, né? Ele é um prospect. Eu pergunto a ele que tipo de informações você precisa para se sentir seguro. Porque é natural, se você entra num túnel que ele tá escuro, se você está num quarto escuro, isso vai te trazer medo. Mas o medo ele não pode te parar. Você precisa buscar saber o que existe naquele lugar. No meio de saída, né? O que eu vou encontrar nesse túnel escuro? Exatamente. Preciso de uma lanterna, de um lampião? Exatamente. Qual estudo? E as pessoas, eu vejo, tá? Várias pessoas, parece até mentira, assim. Conheci uma pessoa ano passado, ela guardava 80 mil reais no guarda-roupa, com medo que o banco retirasse esse recurso dela. E ela estava perdendo, né, nessa caminhada, quando nós deixamos nosso recurso financeiro na poupança, no guarda-roupa, enfim. Parece brincadeira, mas é verdade. Parece brincadeira, mas em janeiro eu conversei com um dentista, uma pessoa esclarecida que faz isso, uma pessoa do interior, por receio. Você perde o poder de comprar. Então isso é muito triste. Então eu sempre digo que informações você precisa e isso que nós devemos fazer, buscar dados, buscar informações que nos tragam segurança para uma tomada de decisão, mas não deixar de aproveitar as oportunidades por causa do medo. E isso serve para todas as áreas da vida. Inclusive quando vira moda, né? As pessoas também têm medo porque tem muita gente fazendo. Inclusive hoje investir em dólar tem se tornado uma tendência, né? Tem aumentado a procura. Exatamente. E quando nós falamos, Ricardo, de planejamento financeiro sustentável, porque quando se fala em sustentabilidade, o que nós pensamos? Tudo que se mantém no longo prazo, mesmo que ocorra intempéries, correto? Sim. Então, quando nós falamos do meio ambiente, o que acontece? Construí ali a minha casa, mas de repente vieram ventos, um desmoronamento, granizos, enfim, onde que estava fundada, estabelecido esse imóvel, esse projeto. Então, se nós, na nossa vida financeira, nós não estabelecemos etapas no meio do caminho, esse objetivo pode ser abalado. Então, eu gosto de comentar que antes de acumular, a nossa vida financeira ela precisa estar baseada em 3 pilares. Porque eu ia te perguntar, né? O que leva uma pessoa, por exemplo, a fazer esse investimento internacional, fazer investimento no Brasil? Quais são os pilares, né? Antes da pessoa investir internacionalmente, ela tem que primeiro seguir alguns passos, algumas etapas. Então, primeiro eu converso com esse cliente para entender se ele se preocupa em proteger. São 3 situações que eu penso sempre. Proteger a capacidade que ele tem de gerar renda, porque eu e você, nós não conseguimos acumular patrimônio, nem gerar renda se eu não consigo levantar da cama. Concorda? Perfeito. É o primeiro passo, né, que você tem que proteger. Exatamente. E a saúde é uma coisa, assim, que não está no nosso controle. Quantas pessoas nós não conhecemos que são saudáveis, treinam, têm uma alimentação incrível, mas de repente apareceu ali uma doença, um câncer. De repente a pessoa
escorregou em algum lugar, estava num esporte a lazer e aí se tornou inválido. De repente, essa pessoa ganha 50 mil reais e se vê num hospital 3 meses vivendo do teto do INSS, que está em torno de R$ 7.400. Como a vida dessa pessoa fica? Então, o trabalho de um especialista em proteção financeira, que é o primeiro ponto que se você é investidor e não tem, você não é um investidor, você é um acumulador financeiro e está, sim, correndo risco, a tua estrutura financeira está frágil, é proteger a tua saúde. E aí eu quantifico, eu pergunto para essa pessoa qual é o padrão de vida dela, eu entendo quanto sobra financeiramente, se existe algum tipo de sobra na vida financeira dela, e aí eu quantifico e penso nos riscos acontecendo. Porque o trabalho de um especialista em proteção é pensar naquilo que o cliente não quer pensar. Porque é natural, nosso cérebro, ele nos impede de pensar em coisas que não são confortáveis, que não são agradáveis. Porque muitas vezes não sabe dos riscos que corre. Exatamente. Ele não sabe dos tributos que existem, ele não sabe de uma sucessão como funciona. Então ele fica nesse túnel, como você havia dito anteriormente, no escuro sem saber, contando com a sorte. Exatamente. Então a primeira etapa é proteger, quantificar, para daí transferir esse risco para uma empresa. E se algo acontece nesse meio do caminho, o recurso financeiro vem dessa empresa. Segundo ponto, formar reservas de emergências. O que são as reservas de emergências? São para cobrir situações inesperadas. Exemplo, estragou a tua geladeira, estragou, sei lá, aconteceu alguma situação no teu carro, enfim, algum evento inesperado e que você precisa desse dinheiro com acesso fácil. Então, as reservas de emergências, elas devem estar formadas como? Até 6 meses para quem tem vínculo CLT ou é um funcionário público. Por quê? Porque essa pessoa, se algo ocorre com ela, ela perde o emprego, ela tem ali o seu fundo de garantia, ela tem ali o seu acerto, então, enfim. E aí é um ponto muito importante que eu também vejo na prática. Quando a gente atende um cliente, né? Mas eu sou funcionário público, estou tranquilo. Tudo bem, muitas vezes ele não sabe nem como as leis estão regendo, mas se ele ficar 15 dias afastado... Exatamente, até porque... Depende muito do regime, depende muito do município, do estado. Sim, e a maioria dos cargos públicos, eles são comissionados, e as pessoas não entendem que numa invalidez, as comissões elas caem, então não é essa remuneração que as pessoas imaginam que tem. Eu já visitei e fiz consultoria com alguns clientes que se espantaram com esse tipo de informação. Então, o segundo passo, Ricardo, é formar as reservas de emergências e como eu comentei, né? Quem é também autônomo deve formar pelo menos 12 meses do seu padrão de vida em produtos de CDBs, em produtos de LCIs, LCAs, ou seja, é como esse copo esse chá que eu tô tomando. Eu tenho acesso fácil a ele. Eu quero tomar e eu tenho acesso fácil a ele. Então, para isso... Uma liquidez diária, né? Exatamente. Mas rendendo, né? Mais que a inflação e mais que a E não deixando no guarda-roupa. Exatamente. Nem no cofre. E o outro ponto é construir a liberdade financeira. E é algo assim que nós dois conhecemos pessoas bem-sucedidas, que têm a nossa idade, que olhando a renda do nosso país, hoje uma pessoa que ganha mais do que 20 mil reais, ela pertence a 1%, né, da população brasileira que tem acesso a essa renda. E aí, às vezes, eu vou conversar sobre liberdade financeira, a pessoa não consegue guardar, retirar dessa torta, que é toda a remuneração dela, a parte para pagar o seu futuro. No mínimo ali $400, $1.000 por mês. E aí, sabe que eu volto, às vezes, e fico refletindo, será que não está tudo errado? Será que a casa que você mora é a casa certa? Será que a parcela do carro que você paga é o carro que você tem que andar? Esse é o grande problema, né? O terno que você usa, ou a bolsa de marca que você usa, isso que eu reflito. Porque às vezes as pessoas me dizem, não, mas eu não tenho $400 para investir. Mas daí eu vejo a pessoa viajando, eu vejo a pessoa bebendo, eu vejo a pessoa gastando. Então isso, infelizmente, acaba não sendo prioridade. E o nosso... Mas o iPhone 15 ela comprou. Exatamente. Agora, acabou de lançar o iPhone 15. Exatamente. Mas o dólar para investir, nada. E o nosso eu futuro vai ser impactado. E pior, muitas pessoas trabalham com planejamento financeiro,
E aí é aquela coisa, né? Ensinam o cliente aquilo que não pratica. Então, isso não gera credibilidade. Porque quando você realiza algo, a segurança ela tá nos poros. As pessoas sentem. E a segurança traz confiança. Ela traz credibilidade. E eu vejo que, graças a Deus, a minha conversão na minha empresa, de modo geral, ela é alta em virtude da prática. E da realidade, né? Exatamente. Você não está vendendo, você está ajudando o teu cliente, você está mostrando o que ele necessita. Exatamente. Eu fiz assim, você pode. Então, queria, assim, para resumir, né, essa primeira etapa antes de entrar no planejamento financeiro internacional vai começar a investir antes de acumular, pensar que você pode perder sua saúde. Então, primeiro ponto, proteger, formar reservas de emergências e construir a sua liberdade financeira. E aí, no meio do caminho, se você quer comprar casa, se você quer comprar carro, se você quer trocar também esse patrimônio, não deve ser mexido nesses dois pedaços. Fique à vontade, mas as duas fatias, elas permanecem. Uma Exatamente. coisa que eu sempre falo é... Se a gente comprar um terreno, a gente não vai começar comprando os móveis da cozinha. Exato. A gente não vai comprar os móveis do quarto ou a pia da cozinha. Primeiro tem que fazer uma base muito sólida. Exatamente. Que é a primeira etapa. Sim. Organização financeira. Depois você protege aquilo que você tem. Exatamente. E depois você investe. E aí você começa a diversificar, obviamente. Sim. É por essa lógica que você quer dizer também. Exatamente. Aí depois disso construído, aí nós entramos no mercado financeiro internacional que é um mar de possibilidades. Dá até pra ver os olhos brilhar ali. Se o Juliano der um close ali, já brilhou o dólar no olho da mulher. É um mar de possibilidades. Tá até vindo um cheiro de dólar aqui. E é algo que eu faço já há 3 anos e hoje eu represento uma boutique de investimentos internacionais que ela tem a possibilidade de trazer a classe média alta acesso. Karine, agora você vai me dar uma liberdade aí, ó. Eu já não tenho investimento em dólares, ó, mas já tenho $1. Opa, olha aí, ó. E dólar sempre... Olha, você veja, desde que eu era criança e você também, $1 sempre será $1. Ele custou um dia 80 centavos, ele custou um dia R$1,30, hoje ele custa R$4,90. Vocês acham que vai diminuir? Não vai, só vai crescer. Só vai crescer. Então, o que é bacana de investir em dólares? Agora me devolve. Não quer largar o dólar, me dá esse dólar. Você tem acesso a empresas, globalmente falando, extremamente importantes, que crescem. E, além do que, você tem a força da moeda. Então, imagine, você tem $100 mil de investimento. O dólar daqui a alguns anos vai a 8, a 10 reais. Veja, teu patrimônio cresceu na força da moeda e também nos dividendos e valorizações das ações, enfim, tudo isso. Sem contar outras formas, né? O dólar não é somente investimento, ele acaba sendo forma de outras soluções, até para o planejamento sucessório. Isso. De dolarização de patrimônio. Até, Ricardo, eu separei 5 pontos, 5 motivos para investir no exterior. Mas então, conte para nós, é isso que o nosso telespectador quer ouvir. Exatamente. Por que ele deveria investir em dólar? Essa é uma pergunta. Estão falando de dólar, isso. Mas por que eu devo investir em dólar se eu estou investindo aqui na XP, eu tenho uma conta na BTG, eu tenho uma conta na Rico, tenho uma conta no Invest? Exatamente. Então, eu vou falar os 5 pontos e depois vou discorrer um pouquinho sobre cada um. Tudo bem? Então, diversificação de carteira, ponto número 1. Acesso a maiores mercados. Proteção patrimonial, sucessão patrimonial e planejamento financeiro em dólares. Então, respondendo a tua primeira pergunta, por que eu não devo... E eu vejo, tá? Eu visito pessoas e eu vejo pessoas assim, com 3 milhões de reais, todos em reais. E eu sempre digo assim, será que vale a pena daqui a 15, 20 anos ser um milionário em reais? Não que eu imagine que o Brasil vá virar uma Venezuela, enfim, mas nós sabemos historicamente o que alguns países importantes, que já foram importantes, passam hoje, como a Argentina. Eu visitei a Argentina, eu adoro a Argentina, né? Meu Deus, lugar maravilhoso, mas eu acho triste ver pessoas ali pela calçada, mendigos, enfim, um país com uma inflação galopante e que também não é possível o argentino comprar dólares. Então, eu não quero depender de canetadas políticas e econômicas, porque isso não está no meu controle. Eu não vou ficar brigando no Instagram por direita, por esquerda e por centro.
mas como adulta e responsável pelas minhas decisões, eu quero ter o poder de escolher onde eu quero viver. Eu quero ter o poder de, na minha velhice, não precisar trabalhar ou de repente ver o meu patrimônio se escorrendo. Porque é muito fácil terceirizar o problema. Exatamente. Ah, por causa disso, por causa daquilo, por causa de esquerda, de direita, isso, aquilo, imposto. Mas você tem toda a autonomia, em vez de você colocar 100% no Brasil, coloca o quê? 20, 30, 40% em dólar? A minha vida, tá? Vou te falar como é a minha vida. 50% da minha carteira ela é nacional e 50% internacional. E a exposição, em virtude de toda, como eu posso dizer, esse cenário de incerteza política, econômica, alta em tributos, a minha exposição ela é maior em dólares hoje. Mas eu tenho as minhas reservas de emergências formadas e a liberdade financeira ele é um boleto que eu pago todos os meses. Mas voltando à sua pergunta, por que não deixar só os recursos financeiros aqui? Hoje, para você ter uma ideia, o Brasil nós temos acesso a quase 2% da Bolsa Mundial. Não, você trouxe os dados aí, a gente tava conversando nos bastidores, a Karine vai usar esse caderno porque tem coisas alarmantes ali. Exatamente, eu estudei pra vir aqui. Você vai comentar do AirPod? A AirPod tem um poder absurdo. Exatamente. Então, imagine que se você não tem o teu patrimônio dolarizado, os teus investimentos dolarizados, e, gente, eu não tô falando aqui de 1 milhão, tá? Eu tô falando de você colocar $400 por mês, $300 por mês, por favor. Acho que todo mundo consegue. Porque o ideal é que 25% da tua renda seja destinada para o teu futuro. Todo planejador financeiro fala sobre isso. Então, você tem acesso a 98% do mercado global, tá? Se nós formos analisar também, o Brasil ele representa 3% do PIB global, 2% do mercado da renda fixa global e menos de 1% do mercado mundial. É muito pequeno. É muito pequeno. Não é nada. Né? Fora que, eu acho muito legal trazer essa informação para vocês também. Porque hoje um título do Tesouro, que você vai olhar ali no Instagram, todo mundo comentar e falar, olha, você tem medo, invista em títulos do Tesouro, porque é um título que o governo vai te pagar, você está emprestando para o governo, sim, mas... É o mais garantido, é o mais tranquilo. Exatamente. Existe uma escala de credibilidade das empresas mundiais, que quem trabalha com essa escala são as empresas Moody's, Investors e a Standard & Poor's. E é igual nota de escola. Elas classificam todas as empresas, os países, em nível de solidez financeira. Por exemplo, A3, A2, A1, B3, B2, B1, Já chegou no Brasil? Então, existem jurisdições que o investidor global tem acesso, e eu aprendi num treinamento ano passado, dessa boutique de investimentos que eu represento, que quando o país ele é inteligente, ele favorece o investidor global. Ele não tributa esse investidor. Por quê? Ele entende que se eu e você nós não gastamos com educação, com saúde, não tem porquê, se eu estou investindo no teu país, eu pagar esse imposto. Então ele me favorece. E quando eu tenho uma tributação alta, eu tenho uma carga tributária muito alta, como é o que está acontecendo hoje no Brasil, eu afasto o investidor internacional. Esse favorecer que você está falar é não pagar imposto de renda, inclusive. Exatamente, pagar menos impostos, né? Porque impostos sempre nós vamos pagar, mas menos impostos. Então, voltando, o Brasil ele é BB-. Imagine. Então, assim, poxa, por isso que um título do Tesouro vai te pagar IPCA mais 7%, por isso que ele vai te pagar 11% ao ano, enquanto as bolsas, de repente, internacionais, se você for considerar a longo prazo, ela vai render 8%. Claro que tem fundos, porque o mais interessante nesse estudo de desde 1922, quem tem mais sucesso é quem diversifica. Por exemplo, num fundo de tecnologias, num fundo de mercado de luxo, no S&P 500, que são as 500 maiores empresas do mundo. Então, o Brasil ele tem muita especulação. Porque esse 11%, ele acaba não sendo 11% real. Exatamente. Por conta do desconto do imposto de renda. Exatamente. Por conta de outros tributos que você vai ter. E a hora que você for ver, dá 5, 4. Exatamente. E o outro, a pequena, é 8. Porque, por exemplo, o IBGE, o que eles nos falam, né? Que a nossa inflação está em 5%. Agora tem uma projeção de queda aí para 3,89%. Mas a nossa inflação real, que está no supermercado, do arroz, do feijão,
Na escola dos nossos filhos, ela é em torno de 10. Então, todos esses ruídos políticos, né, que tendem a estressar os nossos mercados, vamos dizer assim, necessariamente não impactam o mundo lá fora. E quando você está exposto de maneira global, você não sofre esse impacto. Então, ter acesso a mercados, diversificar a tua carteira, né? Seria isso, saber que o Brasil ele tem uma especulação maior, tem um risco maior comparado, né, a outros países, enfim, e é um país de incerteza. Outro ponto que eu trouxe para compartilhar. E o pessoal do agro, inclusive, que é a parte até dos nossos clientes, eles não querem essa incerteza. Aí exatamente. Que tá. Incerteza. E como você me disse que eu posso ser eu mesma aqui... Você tem que ser você mesma e dar nome aos bois. É isso que o nosso espectador aqui está esperando. Eu atendo muita gente do agronegócio e eu vou falar, eu admiro essas pessoas. Eu lembro uma vez que eu fui visitar um cliente do agro, ele falou assim, poxa, minha bota tá suja. Eu falei, não se preocupe, porque eu sei que você tem mais dinheiro do que eu, tô toda arrumada aqui. Então eu respeito, eu sei que o Brasil é uma grande fazenda, eu respeito a história dessas famílias, eu respeito o trabalho, mas eu digo para você que o medo que eles têm de serem enganados faz com que eles não acessem outras oportunidades. E é o que eu sempre digo, faz o que você sabe fazer, porém, destina uma pequena parte, que é o preço do que ali um trator, vai. Quando se fala do agro, os números são grandes. Então, que eles vão falar... São X sacas, né? E vão São pagar 50 sacas. Pagar 3 milhões num trator. Paga lá à vista. Uma caminhonete, vai lá pagar à vista. Então, assim, diversifica em outra moeda. E o grande problema, eu vejo a grande barreira do pessoal do agronegócio é esse medo. O medo de perder vai fazer com que eles percam. Em algum momento, não diversificando. E aí tem até outro problema. Não tendo acesso a outras oportunidades. E às vezes um assessor até pode falar sobre BDR, pode falar sobre outros produtos que ele acha que está investindo em dólar. Exatamente. Eu quero que você faça um comentário aqui, te pegar no pulo. Então tá bom. Você falar com o teu coração de verdade como investidora, o que você falaria? Poxa, eu tenho um consultor financeiro, eu faço investimento em dólar, eu tenho BDR, tenho ETF. E aí? O que a Karine vai falar sobre investimento em dólar? Sobre isso? Eu encontro clientes e, enfim, alguns orientados por assessores. Eu acho que até esse mercado está mudando e tinha anteriormente essa coisa do conflito de interesse, né? De ser comissionado por produto X, Y ou Z. Mas quando você compra uma BDR ou uma ETF, você está se expondo a um índice internacional. O que é uma BDR? Ela é um recibo que você compra são ações de empresas que estão lá fora. Só que o teu dinheiro ainda é o real. É real. Então, assim, por que fazer isso? Eu, por exemplo, quando eu comecei a investir no mercado internacional, eu investia na Avenue. E eu comprei ETFs. Eu tenho ETFs até hoje. Mas, assim, ela não está em reais. Eu transformei em dólares. E aí, quando eu conheci essa boutique de investimentos, que são outras jurisdições, que daí ligado um pouco à sucessão que você falou anteriormente, o que chamou a minha atenção como mãe e como empresária e investidora, é saber que eu saio da jurisdição brasileira, em termos de que, por exemplo, vamos imaginar que eu não queira deixar o meu patrimônio na minha conta, nessa boutique, para o herdeiro X. Eu quero deixar um pouco mais para o Y. Eu tenho essa possibilidade. Tem a liberdade porque não rege aqui no sistema brasileiro, né, pelo Código Civil. Exatamente. Pelos herdeiros legais. Você coloca para quem você quiser, a quantidade que você quiser, não tem legítima. Então, o que eu encontrei nessa boutique? Porque eu tenho investimentos na Avenue, tá? É uma jurisdição diferente quando se fala em termos de sucessão. Então, se eu vier a falecer, morri ontem, a minha conta automaticamente passa para quem eu quero que passe. Imediatamente. Impostos. Hoje, as contas na Avenue ou na Noma, o investidor que tem mais de 60 mil dólares, por regra dos Estados Unidos, vamos imaginar que o investidor tenha 200 mil dólares investidos lá. Ele morreu. 60 mil dólares não haverá tributação na sucessão. Porém, os 140 mil dólares serão tributados em até 40%, dependendo do estado. Então, você imagina
Você tem lá 140 mil dólares. Você deixar 40% para os Estados Unidos. Então, assim, fazendo uma conta rápida, 56 mil dólares para o governo. Do teu trabalho, que você deixa para lá. Então, o que eu encontrei? Eu encontrei uma jurisdição que essa regra é um pouco diferente. Então, as jurisdições, por exemplo, que ficam no Reino Unido, é um pouco diferente. Você vai pagar o herdeiro, enfim, esse dinheiro passa automaticamente para o herdeiro, né, como eu falei anteriormente. E também se eu quero repatriar, o que significa repatriar? Eu quero vender tudo que está lá e trazer para o Brasil. Eu vou pagar 15% de impostos sobre o ganho de capital. Apenas. Exatamente. E aí eu considero que futuramente nós vamos fazer um outro podcast aí para falar sobre a MP. É que tem um universo pra gente comentar, né? Exatamente. Eu até vou fazer um comentário, eu quero mandar um abraço aqui pro Felipe Kege, que é meu sócio, Marcelo Bittencourt também, estava conversando hoje. Um cenário, só comentando, fazendo um adendo com você, nessa parte de sucessão. Um cliente nosso, ele tá com 82 anos, já não cabe mais seguro. Exatamente. E qual foi uma ferramenta que nós vamos trazer, inclusive a Karine vai estar trabalhando junto conosco nisso, como que a gente pode fazer uma sucessão tranquila? Vai ser exatamente dolarizando o patrimônio dele, porque ele é do agro, inclusive é de uma granja de Goiás, não pode seguro, então a gente vai utilizar uma ferramenta inteligente para uma sucessão tranquila. Exatamente. Vai dolarizar, não vai pagar imposto. Muito legal que você trazer esse tema, porque assim, eu sempre digo, né, que a nossa solução precisa resolver um problema de alguém, e aí existe a venda. Então, esse caso desse cliente que tem 82 anos, nas seguradoras que vão garantir o pagamento para essa família, porque nem todas garantem, ele não entra mais pela idade. Né? Que é até 70 anos, né? Às vezes o nosso público não sabe. A entrada numa seguradora aqui no Brasil é até 70 anos. Exatamente. Existem seguradoras internacionais também, né? Mas enfim, aí é um outro assunto. Mas você consegue ajudar essa pessoa que quer distribuir a sua herança a pessoas que ele gosta, enfim, de uma forma inteligente, que ele pague menos tributos e que não haja nenhum problema. Inclusive, vamos supor, o cliente quer abrir uma conta num banco internacional. Esse dinheiro nem precisa vir para o Brasil. Não. Né? Então, isso é muito importante. Então, a Disney está garantida, não precisa nem comprar dólar, já está lá pronto. Só passar o cartão. Verdade. Então, assim, ó, diversificação de carteira falamos. Acesso a maiores mercados. Eu trouxe algumas informações sobre... Não, eu quero que você fale. Eu tô ansioso por esse momento. Porque, ó, nós temos uma Apple aqui. Isso daqui eu vou falar de uma multinacional brasileira. Aqui nós temos outro computador, vamos falar de uma multinacional brasileira. Exatamente. Então, assim, ó. Eu quero que você dê dados alarmantes. Eu trouxe para vocês, olha. Por exemplo, hoje, entre as 10 maiores empresas do mundo, tá? As primeiras são Amazon, Google, Apple e Microsoft. Para você ter uma ideia, só essas 4 empresas, elas cresceram mais do que o Ibovespa desde 2013, tá? Essa é uma informação bem importante. E aí eu quero falar sobre a Apple. Vamos lá. A Apple sozinha, ela vale cerca de 2,5 trilhões de dólares, tá? E aproximadamente ela representa só a Apple. No Brasil é 1%. Calma, Vamos falar da Apple. Ela representa a soma de todas as empresas que operam no Brasil. Imagine isso. E aí, uma informação muito importante, que quando eu soube, eu também fiquei chocada, assim como você. Vamos falar só Ainda bem que essa cadeira é boa, né? Senão a gente cai aqui. É maravilhosa. Inclusive é nova. Obrigado aí a DigiWin, que é o nosso estúdio aqui. Você se sente bem à vontade aqui nessa cadeira. É muito Além bom. de ser um estúdio bonito, o pessoal é gente boa e uma cadeira confortável. É verdade. Eu tenho 100 quilos aqui, ó. Nem Concordo parece. com ó. você. Então, assim, produtos Apple. Só a venda de iPhone representa 4 vezes o valor da Vale. Você acredita? Que é gigantesca. Que é gigantesca, tá? Só a venda do iPad representa 6 vezes a receita da VEG. E do AirPod, 3 vezes a receita da Ambev. Imagine. Então você imagina, por que fonezinho. não? Meu Deus do céu, é que me incomoda mesmo. Quando eu não gosto de ver ninguém perdendo dinheiro, é uma coisa minha. Então, às vezes eu procuro sempre ser empática, fazer as pessoas entenderem. E não é chatice, né? É lutar por aquela pessoa, é mostrar o caminho. Aquela pessoa. Pegar na mão dele. Ninguém pegou na tua mão, ninguém pegou na minha mão. Exatamente. Eles têm que agradecer, inclusive. Vem aqui, meu amigo. Vamos. E eu sempre digo para meus clientes, eu quero ver vocês prósperos, indo bem. Eu fico feliz com isso.
Então, enfim, esse é um ponto. Se o nosso mercado em transformar o Brasil de 1% para 1,2%, a gente já venceu aí umas 10 gerações, né? Exatamente. E aí, proteção patrimonial, que daí é um ponto que eu quero falar com aquele cliente que é empresário. Todo empresário, ele sofre quais tipos de riscos? Mesmo que ele faça tudo da melhor maneira possível, ele tem riscos trabalhistas, ele tem riscos tributários. Muitos. Ele tem o quê? Riscos societários. Às vezes não dá certo aquela sociedade, enfim. Riscos familiares e ambientais, dependendo da área que ele atua. Se ele se expõe internacionalmente, não existe competência jurídica para ter acesso a esse patrimônio internacional. A não ser que ele cometa um crime e ele seja buscado pela Interpol. O cara matou alguém, tráfico de drogas, Mas enfim. mas não é uma exceção, caso. né? Um médico, ele tem o risco de sofrer uma responsabilidade civil. Que é isso? Ele fez uma cirurgia em alguém, sei lá, a pessoa veio a óbito, ou cirurgião plástico, o paciente não gostou do resultado, e ele pode ser processado. E aí eu sempre digo, tá, mas por que você vai deixar teu patrimônio todo aqui no Brasil? Se exponha de outra forma. E aí não existe jurisdição para comunicar, né, essa situação. Então isso eu acho muito importante. É uma barreira enorme, né? Você coloca. Eu não gosto de utilizar a palavra blindagem. Eu também não. Mas é uma forma de você semi-blindar, colocar um muro gigantesco, porque até acessar aquele patrimônio, você já resolveu o processo, tá tudo resolvido, e o teu patrimônio continua dolarizado, tranquilo. Rendendo muito ainda. Exatamente. Planejamento sucessório, que é o que você está falando. Hoje o que mais acontece aqui no Brasil? Testamento, doação, constituição de holding, previdência privada, para clientes que têm muito patrimônio, constituição de uma trust, e que mais? Uma offshore. Uma offshore também. Até que ponto vale a pena, né? A offshore ela é cara, não é algo assim tão barato, né, como parece. Então você ter acesso, isso me fez, na verdade é algo que é uma vantagem para alguns clientes, inclusive dessa boutique que eu represento. Ai, corta. Não, fica tranquilo. Dessa boutique que eu represento, que a gente acaba resolvendo a sucessão da forma que o cliente precisa. E o que eu sempre digo, né? As outras jurisdições, ela tem regras compostas pelos seus países. E a ideia aqui não é fugir de impostos, nada disso. A ideia o que é? É olhar assim de forma global as possibilidades que podem me beneficiar. E para isso você precisa do quê? De especialistas atualizados que entendam o mercado para te oferecer esse tipo de produto. Então, estou muito feliz, estou bem animada, porque desde o ano passado eu conheci essa boutique e está sendo muito legal, porque eu estou conseguindo ajudar muitas pessoas, muitas famílias. Abre muita porta, né? Porque você traz outras soluções. Mas ao mesmo tempo eu vejo que as pessoas têm muito medo, têm muito bloqueio de fazer pelo desconhecido. Eu vou te falar que talvez não seja medo, seja um bloqueio. Porque por que a gente não tá comprando um celular que é feito no Brasil, compra um iPhone? Exatamente. Exatamente. Por que o nosso sonho desde criança é ir pra Disney e não ir pra Amazônia? Pois é. Nós já estamos dolarizados. Essa é a grande realidade. O mundo tá dolarizado. Perfeito o que você falou. Tudo, na verdade, é linkado ao dólar, óbvio. Hoje a segunda língua mais falada, a primeira mais falada é o mandarim. Sim. Só que a língua mais falada no mundo que necessita para transações internacionais, inclusive, é o dólar. Exatamente. Você vai viajar pra Europa, até o pessoal não gosta muito, né? Você vai ter que falar francês, não adianta, mas você vai se comunicar pelo inglês. Não, e as operações, mais de 90% hoje, no mundo inteiro, são feitas em dólares. E um outro ponto também é o planejamento em dólar. Então, é algo que eu realmente, como eu te falei no início da nossa conversa, eu acreditei lá atrás, aí eu conheci essa boutique também, porque fez sentido para mim como mãe, de trazer acesso a uma educação, de repente, a outras culturas, a outras faculdades para os meus filhos. Então, dentro dessa boutique existe esse planejamento que a pessoa pode fazer, de repente, para daqui a 3 anos, daqui a 5, daqui a 7, daqui a 15, daqui a 20. Constituir sua liberdade financeira em uma moeda forte, aproveitando dividendos, aproveitando a força dessa moeda no longo prazo, tendo liberdade geográfica, tendo como escolher, né? Mas a pergunta é que não quer calar, vamos direto ao ponto. É caro investir em dólar?
Não, Vamos falar não a verdade, a linguagem do brasileiro que tá aqui nos ouvindo. É caro investir em dólar? Deixa eu te perguntar, o que é caro para você? Eu sempre digo, caro é aquilo que Quanto não custa é a tua a minha liberdade? prioridade. Caro é aquilo que eu não estou disposto a fazer. Eu posso dizer para você que comprar uma xícara é caro? É comprar um... Essa aqui, Essa cara, aqui, falando por com a exemplo, xícara, ó. fala dessa caneca do Infinity Cash aqui. Que Isso aqui não comprar... tem valor. Exatamente. Então, assim, eu sempre digo, caro é aquilo que eu não tenho disposição e prioridade para fazer. Mas hoje você consegue começar com 20% da tua renda. Eu nem vou falar sobre números. Se você não separa de 10 a 15% da tua renda para o seu futuro, tá tudo errado. E você precisa entender isso. Tem que gastar menos. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu nem sempre pude colocar meus filhos em escola particular. Porque a minha liberdade financeira, minhas reservas de emergências, não pagar juros para o banco, sempre foi uma prioridade para mim. Então, se você não pode, não faça. Se você não pode ter o carro que todos os teus amigos têm, não tenha. Mas é muito mais tranquilo quando você sabe que a cada momento... E o jovem ele tem o tempo a favor dele, né? Total, que é que ele não sabe, né? Que enquanto o tempo está passando, você está ali formando sua liberdade financeira, formando suas reservas de emergências. Então, isso te livra de cair em endividamentos. Então, caro não é. Depende, e aí eu não vou falar aqui de valores, né? Porque não cabe, cada né? pessoa tem uma renda e tudo bem. Eu tenho clientes que ganham 30 mil reais e gastam 5 mil. E tem muito patrimônio em dólares. Ao passo que eu tenho clientes que ganham 100 mil reais e gastam 110. E tem acumulado 150 mil reais. Então, não é sobre quanto se ganha. As pessoas se perdem nisso. É exatamente esse o ponto que eu queria chegar, porque o que mais vale é a educação. Não é, poxa, mas eu não tenho dinheiro para investir. Começa com 10 reais. Exatamente. Nós falamos de ações, 9,90. Exatamente. Olha, tem ações... Eu tenho... Enfim, é menos que uma Coca-Cola. Hoje, você vai no mercado, uma Coca-Cola é 12 reais. 2 litros gelada. Eu ia até comentar de algumas ações que eu tenho, mas não vai parecer uma orientação, então... Não, a ideia vale. Aqui é educar. Aqui é um bate-papo livre. Mas exatamente, você pode comprar com 10 dólares, sabe? Come um pouco menos iFood, que é o que a maioria da sociedade brasileira gasta, né? Comer fora. Ao invés de você comer 4 pizzas por mês, sendo uma por final de semana, come 3. Exatamente. Até a última é justamente a autodolarização. E é mais a questão cultural, é você mudar a cabeça, mudar teu mindset. Exatamente. Então, por último, né, Ricardo, eu queria falar um pouquinho dos bloqueios que as pessoas têm em fazer planejamento financeiro em dólares, né? E o que você acredita que venha a bloquear as pessoas para fazer investimento e também investimento em dólar? O que você acredita que seja um bloqueio para elas? Naturalmente, nós gostamos de fazer, nós não gostamos da professora ou da matéria, quando nós éramos crianças, que você tem mais domínio. Então, quando eu não domino um tema, eu rejeito esse tema. É natural isso. Não, então quer saber? Porque é a zona de conforto isso. Eu vou ficar aqui mesmo na minha poupança, eu vou ficar aqui na minha LC e LCA do Banco do Brasil. Vou ficar me enganando. Deus, né? Não rende nada. Caixa Econômica, enfim, esses bancões aí. O Banco Safra. Eu tenho conta no Safra. Os CDBs do Safra são horríveis. Tem bancos digitais, por exemplo, o melhor banco hoje para CDBs de liquidez diária sem aplicação mínima, você pode colocar R$1 lá, é o Banco Sofisa. E eu tenho clientes que dizem, eu não vou colocar lá porque é um banco digital. Você veja. Né? Então, mas essa mesma pessoa tem uma conta no Nubank. Exatamente. Então, ele foi impossível eleito até... um brasileiro que não tem conta no Nubank ou no C6. Exatamente. E o Sofisa ele foi eleito ano passado como o melhor banco pela Forbes, tá? Em termos de distribuição de títulos da renda fixa, ele é o melhor que existe. Mas voltando, né? E muitos investidores eles têm quase todo o portfólio concentrado em ativos domésticos. Por quê? Porque eles têm mais familiaridade com as empresas que atuam aqui no Brasil. Mas eu quero que você fale a verdade, que aqui não tem barreiras e limites. Por que o brasileiro só investe em real aqui? Por falta de conhecimento. Então eu te agradeço por essa oportunidade, de verdade, de coração. E aquele que investe com assessor? Então, eu acho que em todo mercado tem bons profissionais éticos, enfim,
Eu acho, o que eu sempre digo para os meus clientes que, enfim, me acompanham, eu explico o porquê das coisas. As pessoas precisam ter pelo menos... por exemplo, se eu atendo um cliente médico, eu digo para ele, o que vai fazer você ganhar dinheiro não é você ficar aprendendo sobre day trade, é você operar, é você atender pacientes. Mas o mínimo de uma educação financeira básica você precisa ter. Então, assim, o que é básico hoje, tá? Respondendo a tua pergunta. Quanto que é a inflação do país que você vive e quanto que é a taxa básica da economia? E como é que está a Bolsa Internacional? Essas informações você precisa saber. Então, não adianta fugir, né? Não adianta fugir. Não interessa se você gosta do Lula ou do Bolsonaro. Exatamente. Entenda sobre o teu cenário. E outras situações. Ah, poxa, eu conheço a Avenue, eu conheço a Noma, mas eu não conheço a Nomad, mas eu não conheço a empresa X. Ah, porque eu não conheço é um problema. E o que ocorre também essa desconfiança pelo volume de pirâmides financeiras, vamos falar, né? Sim. Que existe aqui no Brasil, que todo mundo quer dinheiro fácil. Mas o que eu sempre digo, o que garante rentabilidade não é mercado financeiro. Então, assim, se você tem qualquer ativo que a empresa te diz, olha, você vai ter 3% ao mês aqui, você tem 5% ao mês aqui, 10% por mês aqui, isso é uma furada. Não existe mágica, né? Exatamente. Inclusive, na época, algumas pessoas me pediram que trabalham nessas empresas para recomendar alguns clientes. Eu nunca recomendei, porque eu gosto de dormir com a minha cabeça tranquila no meu travesseiro. Então, qualquer empresa que eu vá representar, o cliente tem que saber que eu estudei a fundo essa empresa. Hoje eu tenho uma conta nessa boutique de investimentos. Eu abri ano passado e a rentabilidade está ótima. Então, me trouxe segurança. É uma empresa séria. Porque eu aprendi que o nosso nome é o maior ativo que nós temos, né? Então... E nós levarmos essa realidade para o nosso cliente é mudar realmente uma cultura. É uma relação muito com propósito. Não é, Karine, o que você vai me vender agora? Agora você escuta isso todos os dias da sua vida. Você sabe que os meus clientes falam assim para mim, é uma coisa boa, eu queria compartilhar com você. Por favor. Eles falam assim, não importa a empresa que você represente, desde que seja você que cuide de mim. Isso, para mim, não tem preço. E eu sempre busco honrar essa confiança. Como? Estudando, entendendo, me colocando no lugar dessas pessoas. Como eu te falei, o meu público é alta renda, mas eu tenho clientes com uma renda menor. E eles têm o mesmo tratamento, o mesmo cuidado, a mesma resposta rápida, as mesmas informações. Eu sou agradável com todos. Mas assim, me mantenho sempre atualizada no mercado para buscar o melhor para essas pessoas que confiam em mim, no meu trabalho. Isso é muito importante comentar, porque não é uma bandeira que você representa. Né? A bandeira é teu cliente. Exatamente. E o que tem de bom no mercado que vai solucionar aquele problema daquele teu cliente. Exatamente. Mas é dólar, é real, é os dois, Hoje eu me dedico mais, Ricardo, a proteger as pessoas. Então, hoje eu entendo quem são as melhores seguradoras do mercado em termos de proteções, em coberturas, no problema acontecendo. Quem são as melhores? Não é sobre preço, é sobre resolver o problema dessa pessoa que confia em mim. Na hora que o fogo estiver pegando fogo de verdade, fogo. Né? E aí trabalhei um tempo com planejamento de organização familiar e doméstica, mas assim, não é o que eu mais gosto, sendo transparente com você. Agora, o planejamento financeiro internacional me picou, assim. Um bichinho que me picou, secou a garganta, só coloca lá de novo o close nos olhos. Ele é um bichinho que me picou e eu fico muito feliz. Vamos deixar aqui no meio, ó. Vamos deixar no on-air aqui. Até se você me permite contar essa história rapidamente, né, por último. Por gentileza, nós estamos chegando ao fim, mas... por favor, eu quero que você conte essa história. Eu tenho uma cliente que eu fiz uma mentoria antes de me tornar líder de unidade numa seguradora. E eu lembro, ela é professora numa cidade em 2 vizinhos. E eu lembro que ela estava com títulos, compra de títulos de uma LC e LCA no Banco do Brasil. E aí revisitamos toda a parte de proteção dela. E no final do ano agora ela me ligou e eu orientei ela a investir em dólares. Ela levou um susto primeiro? Não, sim, mas confiou. Você veja, ela mora numa cidade pequena e ano passado a carteira dela rendeu 18%. Só no ano passado, em dólares. Então, assim, poder ajudar, poder contribuir, isso me deixou tão feliz. E ela me ligou para agradecer. E, inclusive, ela atualizou o seguro comigo para uma outra seguradora.
Então, essas coisas não têm preço. Às vezes as pessoas falam, eu não tenho cliente, poxa, eu não tenho nomes, eu não tenho recomendações. Entrega valor para as pessoas. É que tem que vir primeiro o lado interno. Do teu coração, sabe? Então é sobre isso. Não é uma fachada. Obrigada, espero ter contribuído, educado, compartilhado um pouco daquilo que eu aprendi nessa jornada. E graças a Deus me faz feliz. E sempre com muito cuidado. E as coisas estão acontecendo. Legal. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Que bom, né? Para tem que acabar uma hora, né? Para mais, nós temos mais conversas. Né? Deixa nos comentários, chame a Karine, me chamem, a gente conversa. E eu queria que a Karine agora deixasse um recado para os nossos telespectadores. Quero que você deixe um recado para os teus queridos, estimados clientes também aqui que estão te ouvindo. E eu quero o que você tem para falar para eles. Então, assim, o que eu queria falar para todos é uma frase. Não permita que o medo do desconhecido lhe impeça de alcançar boas oportunidades. E isso serve para tudo na sua vida. Encontre dados, encontre fatos que tirem as suas dúvidas, que te esclareçam no caminho que você deve seguir. E para os meus clientes eu agradeço a confiança. Olha nos olhos dele agora lá e manda essa mensagem para ele mandar para todos os familiares. A você que é meu cliente, eu agradeço a sua confiança. Eu quero lhe dizer que eu sempre estarei atualizada pensando no que é melhor para você quando se fala em proteção da sua capacidade de gerar renda e a construção da sua liberdade financeira e geográfica. Obrigada por tudo. Boa, Karine. Obrigado por você compartilhar a tua expertise conosco, falar um pouquinho, desmistificar. Tem muita coisa para a gente conversar ainda, mas nosso programa chegou ao fim. E eu quero agradecer aqui aos nossos telespectadores, quero agradecer aos clientes da Karine. E aguardem que 2024 só está começando, nem o carnaval passou ainda, né? É e nós já estamos voando. Essa que é a grande realidade. Eu quero que você curta esse vídeo, eu quero que você compartilhe, que o amigo da Karine compartilhe com outro amigo médico, com outro mercado do agro. E nos procure. Márcio, novamente, eu agradeço pela vestimenta. Quero mandar um abraço especial aqui para o Felipe Ked, meu sócio, para o Marcelo Bittencourt também. Estamos caminhando muito juntos. Aguardem mais. Karine, te agradeço. Obrigado. Obrigada. Vamos ao trabalho e vamos dolarizar. Olha o dinheiro voando aqui. Por Obrigado, favor, pessoal. Até o próximo programa. Um abraço. Tchau, tchau.